certo ou estou errado? Então, como sempre, eu já abro a minha fala dizendo para vocês o que eu estou trazendo é a experiência pessoal. Eu não sou psicóloga formada, mas a minha vida é uma vida de dedicação à minha família, às minhas filhas, ao meu trabalho. Então, tudo que eu falar aqui foi muito pensado, foi não estudado propriamente em livro, mas é estudado na minha família. Já abro a fala dizendo que eu vou falar coisas engraçadas, mas nada é deboche, nada é ironia, nada é sarcasmo. É realmente porque a vida de mãe, às vezes, é engraçada, é cheia de problemas. Comecemos, então, a nossa conversa. O ditado filho criado, trabalho dobrado, é verdadeiro? Eu acho que eu sou a mais velha de todas vocês que estão aí reunidos. E aí eu pego a carona da Ana, na apresentação dela, foi muito bom, para perguntar o seguinte, para vocês, em que fase da vida os filhos dão mais trabalho? Será que recém-nascidos, crianças, adolescentes, jovens, adultos? Do que dependem essas respostas? Eu tenho a minha resposta porque eu já passei e estou passando pela última fase. Meus filhos já estão adultos e já são pais, né? Eu já tenho netos. Então, eu já tenho uma visão mais estruturada de que fase, na minha opinião, eles deram mais trabalho. Agora, cada uma de vocês vai ter a sua experiência pessoal por aquilo que viveu, ou pelo que viveu com seus pais também, porque também foram filhos, né? Uma última pergunta ligada ao que a Ana propôs. De quanto e de que tipo de trabalho nós nos referimos quando tratamos de maternidade? Que trabalhos são esses? Para quem já viveu a vida inteira, praticamente, eu faço 60 anos, 70 anos, dia 27, eu já tenho uma visão assim mais completa, mais horizontal de tudo. Vocês talvez estejam com uma visão mais vertical, principalmente quem não é psicólogo formado, né? Eu entendo que maternidade e paternidade são missões dadas por Deus. E é assim que eu vou trabalhar para conversar com vocês. Eu entendo que tanto a maternidade quanto a paternidade são missões que a gente adquire de Deus no momento em que a gente resolve que vai formar uma família e que vai ter filhos. Essa maternidade, essa paternidade não tem obrigatoriedade de vínculo sanguíneo. Ele vem, na realidade, esse vínculo, muitas vezes, muito mais pelo afeto e pelo amor entre nós e uma criança que a gente recebe como filho. Ou seja, se é adotado, se é um sobrinho, se é um afilhado, se é um parente que perde os pais e que a gente assume como mãe, como pai, nós estaremos construindo esse vínculo. E, na atualidade, esse vínculo está muito frequente de avós e netos, porque muitos pais e mães estão tendo seus filhos e largando na mão dos avós ou na mão da avó, principalmente nas camadas com mais dificuldade econômica, porque mãe precisa ir para a rua trabalhar, né? Então, a criança fica com os avós. Muito bem. Isso agora que eu vou dizer, eu acho que vocês vão concordar totalmente comigo. Esses vínculos podem ser visualizados por nós como obrigação ou como dever. São dois significados totalmente diferentes. Quando eu penso em obrigação, eu estou pensando num vínculo legal, um vínculo quase que jurídico, determinado pela
justiça dos homens. E quando eu penso em dever, esse dever é um vínculo moral. É um vínculo que a gente assume porque a gente tem o prazer de realizar esse vínculo, de colocá-lo em prática. Então, vejamos bem, quando alguém tem filhos, quando assume essa missão de paternidade ou de maternidade, pode fazê-lo por obrigação e pode fazê-lo por, além de obrigação, dever. E quando a gente assume essa maternidade por dever, normalmente a gente estará relacionando a nossa vida com uma autoridade maior, com uma autoridade que é não propriamente virtual, mas é espiritual. Eu tenho o dever moral de cuidar dos meus filhos porque eu me sinto uma pessoa cristã que entende que Deus também é meu Criador e Ele me dá uma atitude, Ele me dá uma responsabilidade semelhante àquela que Ele próprio tem comigo. Então, assim como eu me sinto segura nas mãos do meu Pai, Deus, eu devo fazer com que meus filhos se sintam seguros nas minhas mãos e na do meu marido, como pai, ou do homem com quem eu tive esses filhos. E dessas formas de ver decorrerão a nossa falha ou o nosso sucesso. Nós poderemos ter um sucesso pela obrigação diante dos homens, fazendo tudo o que deve ser feito, e nós podemos ter um sucesso maravilhoso diante dos homens e diante de Deus. E aí essa missão estará terminando com louvor, com toda a perfeição que Deus queria quando nós assumimos ser pais e filhos. E aí a gente questiona quando essa missão termina. Camila diz que é missão de mãe, e mãe tem digamos assim, um prazo de validade. Nós vamos chegar lá no fim da nossa conversa. Eu até não refuto totalmente essa ideia do prazo de validade da mãe, não. Só que eu vou propor um prazo de validade um pouquinho mais estendido do que a vida tem mostrado. Cada etapa da vida dos filhos existe um comportamento diferenciado de pais e de mães. E agora eu vou pedir a vocês para a gente ficar mais ligado à maternidade. E talvez por isso, por causa dessa variação da vida dos filhos, nós vamos também ter dificuldades na nossa missão. O Dom Helder Câmara disse uma vez, eu acho muito sábio esse pensamento dele, que é preciso mudar sempre para poder continuar sempre o mesmo. Por quê? Se nossos filhos estão se modificando, nós temos que mudar junto com eles. Um pai e mãe que se mantém, né? A mãe principalmente, na posição de ter um bebê, essa mãe vai estar fadada a uma derrota na sua função, na sua missão de mãe. Porque o filho vai crescer, vai ficar maior, vai se tornar adolescente, vai se tornar adulto, vai ter seus próprios filhos. Nós não podemos estar até o final da vida observando esse filho como um bebezinho. Então, como é que a nossa vida começa, gente? Vamos olhar para nós. Nossa primeira função é ser operária. Nós somos operárias da maternidade. Primeiro, a gente começa como parideira. Ai, meu Deus, como dói ter um filho. Ai, Jesus, que dor na hora dele nascer. Senhor Deus, ai, Jesus. Aquela luta, né, para a criança nascer, às vezes, 12 horas de trabalho de parto, aquela coisa toda. Então,
Nessa hora, quando a criança sai, que a gente tem aquela alegria, acaba a cólica do nascimento e nasce a mãe. Naquela hora, o nosso vínculo de amor está totalmente concretizado, realizado. Depois, a gente vira babá. Nós não somos nada além de babá. Somos mãe de bebê de criança pequena. Prepara a mamadeira tem que estar morna, a fralda tem que ser trocada, não pode ser durante muito tempo, porque senão vai dar assadura. Tem que comprar o lenço umedecido para poder limpar o bumbumzinho cada vez que troca. E vamos estar totalmente preocupados. Está respirando ou não está respirando? Deita de barriga para baixo ou pode botar de barriga para cima? Se puser de barriga para cima, pode morrer sufocado. E aí? Bota de barriga para baixo. Aí a cabeça fica torta. Tem que virar a cabeça de um lado para o outro. Somos ou não verdadeiras babás? Depois a gente se transforma em recreadora. Ainda somos operárias, hein? A recreadora é a missão da mãe da criança de 4 a 10 anos. Gente, vai para o play. Tomar conta. Cuidado para não cair do balanço. Cuidado para não cair do escorrego. Aí a criança grita, mãe! Aí você tem que ficar em pé do lado do escorrega, porque senão o bumbum vai bater lá na areia e vai machucar o bumbum e quebrar o cóccix. Enfim, essa pobre dessa recreadora sofre muito. Era terrível. Muito bem. Depois, nós vamos virar explicadora da criança. Quando a criança estiver começando a ser alfabetizada, de 6 a 12, faz trabalho junto, explica a matéria, ajuda a leitura. Enfim, a gente, ao mesmo tempo que é uma recreadora, a gente vai ser explicadora. Para tudo isso, há a solução, né? Pagar alguém para fazer essa tarefa. Mas como é bom poder acompanhar o filho nessa tarefa. Depois, nós vamos ter a desgraça, a terrível tristeza de nos transformarmos em empregadas domésticas. Quando o filho virou adolescente, a filha vira adolescente, aí a gente tem que arrumar o quarto, tem que verificar se a roupa foi colocada para lavar, se o sapato está limpo, se estão limpos para ir para a escola, se pentearam o cabelo. E o adolescente ele acha que nós temos obrigação absoluta. Era uma luta com as minhas filhas, porque a minha mãe não me ensinou isso, não. Mas eu tinha 3 meninas e trabalhava fora. Então, eu as ensinei a lavar a calcinha durante o banho. Eu dizia para elas, nada de botar a empregada para lavar a calcinha. A minha filha mais velha era a mais preguiçosa de todas. Ela fingia que não lembrava disso. E aí eu falava com a minha empregada na época, minha querida dona Sussu. Sussu, ela lavou a calcinha. Ela disse assim, olha, da Bebel e da Tereza está mais cheiroso o fundilho. Aí eu já sabia que ela estava dando uma maciada na Luísa. Aí lá vai a briga. Depois, quando o nosso filho se torna jovem e moça, né, e moço, nós viramos acompanhantes e governantas. A gente vira acompanhante do cinema, acompanhante do baile, acompanhante da festa, isso no Brasil, porque nos Estados Unidos eu acho que o jovem tem um pouco mais de liberdade, né? Mas governanta a gente sempre vai ser. Está namorando quem? O que escreveu lá no celular? Está muito tempo no computador? Será que está falando com adulto que seja pedófilo? Essa preocupação não nos abandona. E aí, nossos filhos ficam adultos mesmo, 30 anos, mas ainda dentro de casa. Aí a gente vai virar aconselhador e auxiliar de ensino. Gente, não é fácil.
Ser aconselhador de adulto é brabo, porque você dá o conselho do que você viveu e aí ele vira a cara, faz um muxoxo com a boca e não quer saber. Mas você tem que ficar firme ali. Eu tenho que aconselhar meus filhos. E auxiliar de ensino, por quê? A minha mãe era obrigada a ler tudo que eu escrevia. Porque na minha cabeça de professora de português, eu pensava assim, se minha mãe entender, ela que não tem muito estudo, qualquer pessoa vai entender. Eu dizia, mãe, pelo amor de Deus, lê o que eu escrevi aqui, vê se serve. Minha mãe leu até tese do doutorado. Aí ela dizia assim para mim, minha filha está lindo. Aí eu, mãe, o que eu quis dizer com isso? O que eu quis dizer com aquilo? Gente, e ela já era idosa. Muito bem. Até aqui, o que a gente estava sendo? Hein? Operária primeiro, depois fiscal dos filhos, e aí, quando a gente começa a ser aconselhadora, auxiliar de ensino, a gente está fazendo o primeiro treinamento para ser psicóloga. Psicóloga fajuta, psicóloga que não tem formação universitária, mas o que é requerido de nós é quase que a função de uma psicóloga. É olhar a carinha da filha, do filho, e saber se ele está mal ou se ele está bem. Se ele está triste ou não. Se está apaixonado ou não. Essa terceira fase talvez seja a que mais nos acarrete sofrimento emocional, porque a gente não pode se meter muito, não pode dar decisões, mas a gente, às vezes, está vivenciando as dificuldades. E quem é professor, se quer ser um professor por amor, tem que ter essa mesma perspectiva. Para isso, a gente aprende psicologia infantil e psicologia da educação. Por quê? Porque o nosso aluno é um ser humano que precisa de amor tanto quanto os nossos filhos em casa. E uma das críticas que, às vezes, a gente que é psicóloga, a gente que é professor, recebe dos familiares. A minha mãe dizia assim, você tem paciência com os alunos na escola e não tem paciência com a sua filha, com suas filhas, né? E, às vezes, realmente, você chega em casa exausta de um dia de trabalho, cuidando do filho dos outros, e chega em casa e os problemas estão lá para a gente vivenciar. E aí, nossos filhos casam. Têm seus próprios filhos. Sabe o que nós vamos virar? Guardiãs dos nossos descendentes. Psicólogas dos nossos descendentes. Aconselhadoras dos nossos descendentes. E temos que ficar muito felizes por isso, porque nossa vida terá um objetivo. Nós não precisamos deixar de trabalhar, nós não precisamos abandonar nossos afazeres pessoais, nós não precisamos abandonar nossa igreja, nós não precisamos deixar de ter prazer, porque nós estamos ajudando nossos filhos com nossos descendentes. Nós estamos acrescendo importância. Para mim, era uma alegria inaudita levar meus netos na escola. Era muito bom. Era muito bom poder ver meus netos e aconselhar. As minhas netas no Espírito Santo foram as que ficaram mais velhas primeiro. Eu telefonava para elas, porque alguém disse numa palestra educacional que se você não tiver a presença física, você pelo menos tenha a presença no telefone, a fala. Então, de vez em quando, eu ligava para uma. E aí, Tatá, como é que está? O que aconteceu? Como é que foi? Sempre me presentificando na vida dessas meninas, dessas netas. E agora, com a facilidade de eu estar com a neta de 10 anos e o netinho de 8, vivendo aqui bem mais perto. Então,
De vez em quando eu pego meu neto, que eu ouço alguma reclamação da minha filha, aí eu digo para ele: cala a boca, olha para a vovó. Vovó vai falar uma coisa muito séria para você. Homem não mente. Homem pode chorar, mas homem não pode mentir. O moleque ficou com o olho desse tamanho, olhando para mim, a boca aberta, e eu dizendo para ele assim, falando as coisas que a gente tem que falar, né? São chatas para caramba, mas a preocupação é: será que a minha filha está fazendo isso? Será que o meu genro está fazendo isso? Será que ela tem tempo para ter esses cuidados? Eu agora tenho. Então, eu posso ajudar. Eu posso ser secundária nessa tarefa de ajudar. Agora, tem uma quarta posição que eu não vou falar agora, não. Vou falar de uma outra ainda do tempo da psicóloga. Nós vamos virar conselheira matrimonial, porque um dia, de repente, a filha ou o filho chega para você e diz assim: mãe, acho que eu vou me separar. Não aguento mais fulano ou fulana. Jesus, isso é uma tremedeira que dá nas pernas. Nossa Senhora! Porque você sabe as implicações de um divórcio. Você sabe quantas lutas são acarretadas com uma separação. A gente sabe que há motivos que são necessários, mas, às vezes, há motivos que são passáveis, são obstáculos que podem ser ultrapassados. E com a idade que eu estou hoje, depois de toda essa situação de vida, eu vi que eu poderia, eu já falei isso com as amigas, que eu poderia ser muito mais feliz no matrimônio se eu tivesse tido feito outras escolhas. Então, não me custa nada falar para as minhas filhas e para as jovens que eu conheço os meus erros, para que elas possam também ter clareza nas suas escolhas. E nós vamos ser apaziguadora de conflitos matrimoniais e familiares. Quando eu penso nisso, é uma psicóloga fajuta que é a qual os filhos recorrem, e esses filhos já estão adultos e casados ou já estão vivendo com alguém e precisam de um fiel da balança. Eu abro a vocês o meu coração. Quando esses meus 2 netos menores tinham 4 e 2 anos, minha filha chegou para me visitar num domingo para lanchar aqui com o marido e as crianças. A primeira coisa que ela me falou, eu sentada na cadeira azul do papai, que está aqui, cadeira de velho, né? Que eu ainda não assumi, um dia terei que assumir, mas por enquanto ainda não. E ela virou para mim, ela estava em pé do meu lado. Ela virou para mim e disse assim: mamãe, eu vou me separar do Rodrigo. Não aguento mais esse jeito dele. Gente, aquilo foi imediato. Confesso, Camila, me perdoa. Eu dei uma palmada na Tereza, tão grande, que a cabeça dela chegou a virar para trás. E ela foi uma das minhas filhas que nunca apanhou. Aliás, eu não era muito de bater em filho, não. Eu batia com a língua, batia com o olho esticado, né? Com a fala brava. Ela olhou para mim e disse assim: o que foi? Eu digo: você não vai tirar o pai dos meus netos, sendo eles pequenos desse jeito. Você vai se sacrificar, porque o seu marido é um bom marido, é um bom pai, então você entre em acordo com ele. Enquanto meus netos não tiverem capacidade para entender uma separação entre vocês dois, você não vai se separar, porque eu não permito. Aí eu virei para o meu genro e falei assim: e você, Rodrigo? Você acha que deve se separar? Ele falou para mim: eu não quero me separar, não, isso é maluquice dela. Ela me deixa doido, sogra. Muito bem. Depois... Tá rindo? Tá rindo? Depois, uma hora, eu tive com ela com calma. Aí eu expliquei para ela tudo o que aconteceu, o que eu pensava e o porquê. Ou seja, eu consegui apaziguar
só que momentaneamente. Da última vez que ela esteve aqui comigo sozinha, agora as crianças estão quase com 10 e 8, ela virou para mim e disse assim: mãe, eu não sei se eu termino minha vida com o Rodrigo. Eu estou esperando meus filhos terem condições, mas eu não tenho certeza se consigo. Aí eu virei para ela, agora já tenho mais tempo de psicóloga. Aí eu virei para ela assim: tá bem, minha filha, mas, por favor, antes de tomar a decisão, pense muito bem, converse bastante, analise bem e veja se é isso que você quer. Por quê? Eu sei que a minha vida seria mais feliz se eu tivesse tido outras escolhas. Então, não meça a sua vida pela vida de seus pais. Porque ela via brigas, né, entre mim e o pai, porque eu era o bicho, eu era horrível. Vejam bem, o que eu fiz com essa filha? Nas duas ocasiões, eu fui fiel de balança. E essa posição de fiel de balança é uma posição muito difícil. Muito difícil. Porque a balança, o fiel trabalha mecanicamente, mas nós somos seres humanos. Nós temos lutas, nós temos sofrimentos, nós temos nossos sonhos, nossos desejos, e os nossos filhos também têm. Então, como equilibrar no momento desse? E aí, eu lhes pergunto, quando é que tudo isso acaba? Em que momento nós podemos deixar de ser fiel de balança? Que situação? E aí é que está todo o objetivo da minha conversa. Porque eu fiz uma descoberta seríssima sobre isso aos 69 anos e 11 meses, no dia 21 de abril de 2021, dia em que Ana me convidou para essa conversa. Nesse dia, aconteceu uma coisa muito desagradável na minha família, que foi a notícia de que meu genro, casado com a filha mais velha, estava com Covid. E a minha filha mais velha, conforme eu disse para vocês, foi a mais frágil, porque foi a mais cuidada pela minha mãe. Então, ela foi a mais acarinhada, a mais protegida. E já tinha uma natureza mais frágil do que a da do meio, que é a mais forte das três, e do que a menor, que é a mais voluntariosa das três. Gente, eu confesso a vocês, quando eu soube disso, eu tremi na base, porque a minha filha mais velha está traumatizada com a Covid, porque ela passou muito mal. Não foi internada porque a irmã, essa menor, cuidou dela. Então, na cabeça da Luísa, a irmã que cuidou dela tinha que cuidar do filho também. Só que, enquanto Luísa esteve doente, ela atrapalhou demais o trabalho da Teresa. Ela chegou a ponto de desconfiar que Teresa não estivesse falando para ela tudo o que devia ou fazendo tudo o que podia. Ela pagou outro médico para contestar o que a irmã falou. E o médico repetiu tudo o que Teresa disse, só que ela falou isso para a irmã. Eu criei minhas filhas muito com verdade. Então, a verdade entre nós, ela borbulha. Teresa, então, disse para mim, olha, Luísa me pediu para cuidar do Hélio, e eu disse que eu não ia cuidar. Porque se eu não fui confiável para cuidar dela, a ponto dela pedir outro médico, eu não vou cuidar do Hélio. Aí eu entrei em parafuso dentro desta casa que eu estou aqui agora. Eu, então, escrevi para a Teresa o seguinte, porque aí a Luísa também me ligou depois, né, no Zap. Mãe, ela não quer cuidar do Rodrigo, do Hélio. Aí eu disse, Luísa, você é um pouco responsável por isso, por causa disso. Mas com a Teresa,
o que a mãe malvada fez. Olha o que eu escrevi no zap da Tereza. Pergunte a si mesma se fosse algum parente de Rodrigo, se você iria se negar a cuidar. Sinceramente, fiquei triste com você. Inclusive porque eu fico mais tranquila sabendo que você estaria olhando por ele. Família é para isso. A pior coisa que me aconteceu nesse tipo de assunto foi o dia que eu precisei de um amigo e a sogra dele disse que ele estava cansado e não podia ir lá em casa ver seu pai, que estava muito doente. Foi triste demais o como eu me senti. Você está fazendo coisa semelhante com a sua própria irmã. Camila, me perdoa de novo. Olha o que eu tive a coragem de escrever para minha filha. Só acho... Me perdi aqui, espera aí. Só acho que você está assumindo que seu juramento na formatura está subordinado a fatores não ligados à medicina e ao sentimento de humanidade. Vou desligar o telefone. Não quero briga entre vocês. Até que ponto esse maldito vírus pode destruir uma família? Na hora que eu escrevi isso para a TT, eu ia desligar o telefone mesmo, porque até aí eu estava na dúvida se eu ainda era o fiel da balança. E eu tive a sensação exata de que eu não conseguia mais ser fiel dessa balança. Eu não conseguiria. Mas existe uma pessoa chamada Isabel Cristina que se parece demais comigo, em alma e cara redonda e gorducha. Antes de desligar o telefone, eu resolvi falar com a minha filha do Espírito Santo, a que é a mais forte. Aí eu escrevi para ela assim: só liguei o celular porque eu confio que você talvez consiga me ajudar. Suas irmãs estão com esse impasse. Eu não quero dizer para a Luísa que sua irmã se negou terminantemente. Então, eu escrevi isso tudo para a Tereza. Mandei tudo para a Isabel. E aí eu confiei na Isabel, no que ela poderia fazer por mim. O que eu escrevi para a Bebel? Eu disse assim: desliguei o celular e fui orar. E aí peguei o culto, que é o culto de quarta-feira, em que eu estaria, né, assistindo ao culto da igreja. E todas as músicas do culto tinham a ver com a minha tristeza. Até a música evangélica que mamãe me ensinou a cantar quando eu era espírita e que cantei nos enterros da família e dos amigos foi a última música do culto. Pedi oração para Hélio e pela paz da nossa família. E veio a música, como se fosse mamãe me mandando o recado. Porque nessas horas ela era um firme apoio para mim. Dessa oração veio uma certeza. E aí é o conselho que eu quero dar para vocês, da minha experiência pessoal. Dessa oração veio uma certeza: não vou mais me meter entre vocês três. Acho que vocês já têm idade e conhecimento de vida suficiente para resolverem esses problemas entre as três. Se eu as tiver criado bem, se tiver ensinado a vocês três a formarem uma família de verdade, diferente da que meus pais formaram, vocês saberão viver em paz. Resumindo, Bebel, quando mamãe morreu, prometi a mim mesma que nunca mais perderia a cabeça como perdi com Tereza naquele domingo, o domingo que eu dei a palmada nela. Eu sei que eu não tinha o direito de dar palmada, mas eu fiquei tão nervosa que aquilo foi automático. Segundo, decidi não me meter mais
nas brigas de vocês com seus filhos, de vocês com seus maridos. Agora, terceiro, após essa minha fala, decido que vocês levarão a família em frente, caso queiram manter-se como família amorosa e unida. E eu falo isso, minhas queridas, com a certeza de que isso é o certo. Talvez o que se diga que mãe tem prazo de validade é esse instante em que a gente tem a consciência, e olha, eu dou um trabalho ao Espírito Santo horrível, porque até a música teve que vir lá dos cafundós do tempo, dos confins da terra, para eu me lembrar da minha mãe e saber que eu tinha que parar de me meter entre as minhas filhas. Quando eu ouvi, finda-se este dia que meu pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu, eu tive a certeza de que agora ou vai ou racha. Eu fiz o que era certo, e elas vão dar seguimento, ou eu fiz tudo errado e eu vou ter que me ver com Deus. Aí, terceiro, após essa minha fala aqui, decido que vocês levarão a família em frente. Farei 70 anos daqui a um mês. Já estimulei a união da família inteira, inclusive Vanessa e minhas primas. A minha família é uma família de resgate brabo, porque é uma família que teve que haver alguém como eu para pedir perdão, até onde eu não tinha obrigação de pedir perdão, para que a família se mantivesse unida. Estou velha para passar susto como o de hoje e preciso acreditar que a luta da minha vida inteira não foi em vão. Ver vocês três formando uma família melhor do que a minha família de origem e melhor do que a de seu pai. Era isso que eu e ele sempre quisemos. Agora estou passando a pasta para vocês três. Como você disse, Bebel, eu vou apaziguar, ajudar a paz, mas ser fiel de balança não é mole, não. Estou velhinha e achando que vocês têm condições de mostrar de que nós podemos ser uma família feliz de verdade. Deus nos ajude. E aí eu desliguei o telefone e só fui religar depois de meia-noite. Quando eu religuei, Isabel escreveu assim: pode ficar tranquila, pois nunca brigaremos. Quando eu li isso, eu pensei, quem vai pegar o meu lugar? Quem vai segurar o bastão? E aí me veio da cabeça que seria Bebel. Quando eu tive essa cabeça, eu abri o zap de TT. TT, que tinha dito que não ia fazer nada pelo cunhado, botou uma série de áudios para mim, áudios que ela tinha tido com o cunhado. Ela não escreveu, ela não falou com a irmã, ela falou com o cunhado. E nesses áudios ela dizia que ia cuidar dele, que ele podia ir no consultório, que ela ia tratar dele. Gente, foi uma felicidade para mim. Não só por ver que a família continuaria íntegra, mas perceber que eu já encontrei uma pobre sofredora a quem eu entreguei a batata quente. Que batata quente é essa? É ser o fiel da balança na nossa família. E quem vai ser a sofredora? Bebel, a mais forte. Aí eu respondi para Bebel assim: Bebel, acredito que a batata quente agora está nas suas mãos. Agora poderei dormir em paz, mas depois de agradecer a Deus de novo. Fique com Deus.
Gente, aí eu pude escrever para a TT e aí fazer o que era a minha obrigação fazer direito. TT, graças a Deus, minha filha, estou tão orgulhosa de você. Você fez melhor do que eu pensei, minha filha. Estou tão feliz, minha filha, de que você manteve a nossa família aí. Parará, parará, Pondu. Falei alguma coisa com Luísa? Não falei. Confesso a vocês, eu tive medo do que poderia advir se eu falasse besteira com a Luísa. Final do esquema. Primeiro, quando é o difícil momento de passar a batata quente? Quando a gente passa a batata quente, eu entendi que é o momento semelhante àquele em que a gente corta o cordão umbilical com os filhos. Aquela hora em que você se conscientiza, eu não posso mais me meter na vida dos meus filhos. São adultos, agora eles têm que escolher seu próprio caminho. Ou seja, eu descobri que há um segundo cordão umbilical a ser cortado. E o outro problema, nessa dificuldade, a quem entregar a batata quente? Qual dos filhos será o novo líder? Vejam bem que eu tive o tirocínio de dizer vocês três agora são responsáveis, mas, em particular, eu sabia que uma teria que ser o fiel da balança. E eu coloquei essa responsabilidade com a Bebel, porque eu sei que ela pode realizar essa tarefa. E por que eu tive que nós temos que fazer isso? Se nós queremos uma família feliz, nós temos que nos recolher e cortar esse cordão umbilical da idade provecta, da senectude, do momento em que eu estou agora. E o que eu vou fazer depois de passar essa batata quente? Morrer? Não, de jeito nenhum. Eu vou ter que parar tudo, calar meus anseios, me anular ou encontrar novas formas de ser feliz. E eu estou encontrando uma nova forma de ser feliz. Como? Observando se elas vão fazer, a partir de agora, o certo. Eu agora vou poder me sentar e acalmar meu coração. Não precisarei mais ficar desesperada, acalmando aqui, acalmando lá. Eu reconheço que chega um momento que a gente cumpriu a nossa tarefa. E nem por isso a gente precisa morrer. Ou seja, nosso prazo de validade como mães não é a morte. É a hora em que a gente se conscientiza de que a gente cumpriu o próprio dever. E é a hora, então, da gente não sentar sobre os louros, porque problemas vão acontecer. O atendimento da conversa com cada filha em particular terá que acontecer. Eu tenho certeza absoluta de que minha filha Bebel vai precisar de conselhos meus nessa função de ser fiel da balança. Mas eu não posso mais me interferir como determinante do que vai acontecer com a minha família daqui para frente. Isso é uma libertação. Quando a gente, como pai, reconhece que não pode mais se meter na vida dos filhos, é uma libertação. E essa agora, da batata quente, foi uma maravilha. Maravilha. Eu estou muito feliz de poder dizer para vocês: confiem na educação que deram a seus filhos. Confiem no amor que fizeram vicejar entre as pessoas da sua família. Eu, no dia em que eu consegui pedir perdão à minha prima Regina, que morreu na Covid, e eu é que tinha sido a ofendida. Quando eu consegui falar com a minha sobrinha Vanessa e apaziguar esse lado da minha família, meu pastor falou para mim:
Um dia que eu perguntei para ele, pastor, por que a gente tem paciência e tem coragem de pedir perdão a todo mundo, mas não com nossos familiares? Ele virou para mim e disse assim, seja a razão que for, vá e peça perdão. Vá e se reconcilie com a sua família, porque isso aqui é ser cristão. Isso é uma beleza. Eu posso morrer agora, eu não tenho remorso com mais nada. Então, eu estou conclamando vocês a, primeiro, descobrir a hora de passar a batata. Segundo, descobrir qual é o filho que vai ter condições de segurar essa batata quente. Terceiro, cortar o cordão umbilical e ver que a família de vocês merece essa libertação, merece o calar, o silenciar dessa mãe mandona, dessa mãe que educou, tendo a coragem de dizer na cara de uma filha que ela não estava honrando o seu juramento de Hipócrates. Amadas do meu coração, sejam felizes. Deus esteja com vocês e que vocês nunca se esqueçam desse meu sorriso desdentado, porque caiu dente do meu rosto. Mas eu sorri feliz. Deus abençoe. Amém. Falei de Sensacional. E aí, dona Celeste, eu teria uma lista de provocações para você depois desse seu discurso. Só que, infelizmente, eu tenho paciente daqui a 5 minutos. Vamos tirar foto. Teria uma lista de provocações. A minha primeira é: Isabel Cristina concordou com esse lugar? Isso é uma coisa que precisa ser vista, né? E como que essas irmãs vão ver uma filha, uma irmã, né, que recebeu um legado, né, de substituir a mãe e verificar se isso não desorganiza o sistema, porque as irmãs elas têm o mesmo nível na hierarquia familiar. Quando você dá um bastão para uma, ela acaba se tornando mais importante, e entender como isso vai funcionar na relação delas três ali dentro. Isso é uma coisa que, né, eu não conheço suas filhas, mas é uma coisa que me preocupa, porque quando você passa, ela se torna a matriarca, e esse não é o lugar dela, ela é igual, né? Então, eu teria uma outra lista de provocações para você. Pode dizer que eu estou anotando. Não, mas agora eu não vou conseguir, que eu tenho que sair, que daqui a pouco eu tenho uma paciente, agora 9 horas. Mas tem um monte de outras coisas que eu discordo de você desse seu discurso, você sabe disso. Mas a gente pode conversar outra hora. Falou. Olha, eu estou muito feliz. Eu te pedi para fazer a confissão pessoal. Eu fiz agora. Eu sabia que você estando aí, eu estaria falando muita bobagem, mas é a bobagem que sai do meu coração. Não é bobagem, não, de jeito nenhum. São coisas só que a gente precisa olhar em relação... porque depende muito de como essa família é constituída. Então, por exemplo, esse fiel da balança, como é que ele funciona? Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma mãe que é controladora, que é um pouco de você, que a gente sabe disso, se a gente tem uma mãe que é controladora, esse filho tem direito de dizer não. Você fala assim, a Isabel concordou, ela se sente no direito de dizer não para você, ela tem essa abertura. Então, assim, são coisas que a gente precisa olhar para quando a gente olha, a gente faz isso para esses filhos, né? Porque é muito difícil sair desses legados que os nossos pais delegam para a gente. E às vezes essa pessoa não quer esse lugar. Então é papo para mais de metro isso aqui. Mas vou tirar a foto, né, Ana Laura? Assuma, Ana Laura, não fique nervosa. Já te passei. Tá fechado, tudo. Ana Laura? Tá fechado seu microfone. Obrigada, Camila. É o seguinte, eu estava tentando aqui elaborar também, porque eu fico pensando, Celeste, sobre essa questão da vida adulta dos nossos filhos.
a gente poder assumir que eles não precisam mais de nós. Mas você trouxe uma fala que, ao mesmo tempo, traz para a gente que esse legado é tão importante que, ainda que calemos, o legado vai falar. Porque o legado da sua mãe falou com você. Sem que ela esteja mais aqui. Então, eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa pensar na maternidade como... Nisso eu concordo com a Camila, no sentido de tem um prazo de validade para este trabalho de mãe, para o trabalho da mãe. E aí eu fiquei pensando assim em você, Celeste. Ana, eu tenho uma lista, eu gostaria muito de continuar aqui, mas infelizmente eu não posso. Ai, que então, pena, vamos tirar uma foto, gente, foto, todo mundo. Sair, que já está na minha hora. Vamos lá. Eu também tenho uma lista de coisas. Ah, pois é, gente, aparece aí quem pode aparecer para tirar aquela fotinho e a gente continua depois, hein? 1, 2 e... Sim. Joia. Camila, obrigada. Beijo, olha, a Camila vai voltar, gente. Vai voltar falando pra gente, hein? Um dia. Fazer um bate-volta com a Celeste vai ser uma delícia. Vai ser, bom demais. Um beijo, Camila. E aí, Celeste, sabe o que eu pensei? Que também, eu acho que muito difícil uma mãe virar espectadora. É muito difícil, a não ser que ela já não seja mais uma coisa que minha mãe e meu pai me ensinaram muito, pelo exemplo, nunca falando, mas eu vi minha mãe orar por mim. Então, como intercessoras, nós ainda podemos fazer muito pelos nossos filhos. Nós podemos interceder a Deus o Pai, porque Ele sim nos entende. E para Ele não tem prazo de validade sobre essa paternidade dele sobre nós. Então, o papel de intercessora, eu acho que é desde o momento, aliás, talvez antes um pouco da concepção, quando a gente pede a Deus um filho. A gente já começa dali a interceder e pedir que esse filho venha com saúde, que esse filho seja assim. Na hora do aperto, é para Deus que a gente corre, assim como os filhos correm para a gente precisa correr para quem pode muito mais do que a gente. E essa questão da necessidade de nós mães temos de estar no controle, no leme o tempo todo. Isso não vem de Deus. É a hora que a gente tem que dizer, Senhor, o controle é teu. E eu lembro disso, Celeste, quando eu vi o meu filho, né? Eu tenho um casal, o meu filho mais velho indo sozinho para a escola pela primeira vez com 11 anos. E eu morava no seminário. E você sabe, a casa que eu morava tinha assim, um caminho longo para ele andar e eu fiquei olhando para ele. E eu disse assim para mim mesma, meu Deus, eu nunca mais vou ser a mãe que o meu filho teve até agora. Eu agora preciso ser outro tipo de mãe. Porque ele já foi para a vida. Tanto que ele vive longe de mim já na vida adulta, ele mora longe de mim há muitos anos. E ele sempre falou, mãe, eu não vou ficar no Brasil. E ele cumpriu isso, ele foi embora bem antes de mim. Mas é tão bom saber que, mesmo quando eu não falo nada, ele traz à memória dele coisas que ele aprendeu comigo e com o pai. Então, Celeste, confie. E todos nós, né? Todas nós aqui, nós temos que confiar. Até mesmo os nossos erros. Talvez, principalmente, os nossos erros tenham ensinado aos nossos filhos mais do que todas as nossas palavras. E aí, todos esses papéis que você trouxe são papéis que nós já exercemos. E aqui a gente tem mãe de recém-nascido, Celeste. Você estava falando
E eu tava lembrando, ela tá embalando o bebezinho dela aqui, a Érica. Sim, É, que lindo. exatamente. Aí eu fiquei Por isso que, pensando. quando apareceu o rosto dela, eu olhei assim, essa moça deve ser de uma bondade, de um amor extraordinário, porque o rostinho dela soltava faísca de felicidade. Olha isso. É a hora que o neném está no nosso colo. Ô, coisa boa! Sim, muito obrigada pela palestra, uma bênção, viu? É, Deve ter ficado enjoado para você. Não, é sempre bom a tão gente ter. nova. Eu tô com essa sede de ouvir conselhos de pessoas que já passaram pelo caminho, né? Então, para mim, Sim. nossa, quando a Ana Laura mandou ontem o convite, eu falei, ai, que bênção, algo sobre maternidade. Que bom, Cortou, peraí. que delícia. ai, olha esse. Gente, a gente que não tem filho mais nessa idade tá com saudade. Morta de É saudade. aqui, ó, pequenininho aqui. Ó, peraí. Não sei se dá para ver. Oh, meu Oh, Deus! meu que Deus, delícia, tá que vendo, delícia. gente? Ele é lindo, derrete meu coração. Com certeza. Quem não falou e gostaria, por favor, microfone aberto agora para vocês. Helenice já abriu, minha querida amiga do Rio também, mãe de Erflin. Olha isso. Ô Celeste, eu fiquei pensando na Helenice que não dá para ela passar o bastão para ninguém mais do que só o Erflin, porque ela é filho único. É verdade. Nossa, tadinha. Não, mas boa noite a todas. Boa É noite. sempre um prazer estar com a Ana Laura, mesmo sendo de longe. Nossa, amo muito, muito. Às vezes estou muito ocupada, estava terminando uma prova da faculdade, que eu ainda faço faculdade. E tenho um filho de 22 anos que a Ana conhece desde pequenininho. Verdade. E quando eu vi essa chamada assim, filho criado, trabalho dobrado, assim, eu escutava a minha mãe falar essa expressão, né? Escuto ainda, né? E a minha vozinha de 100 anos. Quando ela começou a falar as coisas, ao mesmo tempo que ela fala de uma forma engraçada, né? Cômica, mas nos dá uma aflição, porque parece que é uma coisa muito pesada, né? Quando a gente observa, eu até fiz a listagem aqui de todas as funcionalidades que ela colocou, exatamente, fiz um mapeamento, né? Quando ela começa a falar, mesmo ela falando com graça, dá uma angústia, aí vendo a mãe aí de criança, bebê, né? Pensando nessa situação toda, mas uma coisa que eu vou falar para você, Celeste. Eu sou professora e, assim, hoje eu estou na direção, né, adjunta de uma escola municipal, escola pública do Rio de Janeiro. Quem mora no Rio de Janeiro, quem já morou, sabe a situação, né, das escolas públicas. E, assim, eu vim do Nordeste, com 18 anos, o meu sonho era outro completamente diferente. Cheguei aqui, arrumei um marido que quis me colocar para estudar e eu fui fazer o normal e me apaixonei por uma coisa que eu nunca pensei. Porque eu gostava de criança, mas pensar em trabalhar com elas, eu nunca tive esse propósito, não. E aí, quando eu fui, eu me apaixonei, achei, assim, um campo. Eu estou há 20 anos na Prefeitura do Rio, e, assim, cada dia mais eu amo o meu trabalho, amo as pessoas com quem eu convivo, os meus ex-alunos, que agora estão no 7º ano da minha última turma, eles estão loucos para me ver, por causa da pandemia, a gente acaba não se vendo. Mas, assim, ela falou que, sim, tanto mãe quanto professora, algumas coisas você precisa ter, né? Então, assim, eu creio, de verdade mesmo, e levo isso para a minha vida, que algumas funções nós temos que ter, sim, o controle disso, mas não de uma forma pesada, né? Como ela falou, de uma forma graciosa, todas essas situações que são bem punks na vida de um ser humano, que vai pensar, meu Deus, eu vou ser uma paredeira, vou ser uma operária, depois eu vou ser uma babá, uma recreadora e não sei o que lá, porque é isso mesmo que a gente vai passando ao longo. Mas, como ela, hoje mais cedo eu escutei uma palavra, né, que, não, acho que foi ela mesma que falou de Dom Éder, que quanto mais para você ser quem você é, você tem que ser diferente a cada dia. Então, assim, até mesmo nessas funções, porque você vai assumir o papel diferente, mesmo no mesmo local da criança, no meu local do seu filho, e ele vai virar adulto. Só que, quando Deus está conosco, Deus permite que as mães vão-se embora.
Mãe não tem limite. É tempo sem hora. Luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece quando o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia. Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino feito grão de milho. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada, querida. Um beijo Tchau. grande em vocês. Beijo. Até a próxima. Até semana que vem. Beijo, Agora Gabi. eu vou comer meu jantar. Isso. Já merece. Ó, a Rosângela falou aqui, Celeste, muita intensidade nessa fala, Celeste. Só Demais. penso diferente sobre o tempo de cortar o cordão umbilical pela segunda vez. Para mim, esse corte deve acontecer na adolescência ainda. Olha, gente, esse papo aqui dava pano para manga, como a Camila falou, viu? Gente, Rosângela mora onde? Rosângela mora aí, pertinho, em Macaé. Ah, tudo bem, porque se morasse nos Estados Unidos, eu ia puxar a orelha dela. Ah, Porque, olha, eu tenho assistido aqui aos filmes de vida real nos Estados Unidos. Liberta-se o jovem muito cedo. você Garota não de sabe da 14 missa anos. metade. Depois, Nossa, um dia a gente vai voltar para esse papo aqui, tá, gente? Porque Tá bom. tem muita coisa para a gente falar mesmo. Fala, Rô. Não, eu ia falar com a Celeste, eu entendo essa vontade de não coisar, mas eu não sou psicóloga, mas na minha visão, eu acho que precisa ser quando esse filhinho nosso começa a se fazer adulto, sabe? Nesse momento do surgimento da adultice dele, é que é quando eu preciso ir permitindo que ele cresça. Assim, no surgimento da adultice aos 20, 20 Aí você concordo com você. vai propiciando essa autonomia tão necessária para ele se tornar o adulto que a gente quer. Mas a gente custa ter essa coragem, exatamente porque a gente ainda é um dia com crianças, né? Ô, Rosângela, eu não sei se você estava aqui quando eu falei que eu brinquei hoje de manhã que cortar o cordão umbilical do filho tá igual cortar rabo de lagartixa. Toda hora ele volta. Aí você tem que ir lá, ó, continuar, gente, porque é impressionante. A gente quer se religar o tempo todo com o filho. É muito difícil. Mas, Celeste, eu entendo a Celeste eu entendo perfeitamente quem não consegue cortar a tempo, porque é tão sofredor, em qualquer momento que a gente faça vai ser sofrido, entendeu? Mas muito, a qualquer momento. E aí eu acho que agora, desses papéis todos que você falou, que eu estava aqui me deliciando com todos eles, e me vendo em todos eles... Aí agora eu acho que eu quero ser apenas o suporte mesmo, sabe? E aí é ter essa coragem de você ficar igual Jesus, deitado e dormindo e deixando que eles conduzam o barco. Quando precisar, vem até mim. Tá certo? Isso aí. É que você mora em Macaé, Rosângela. Moro em Macaé. Vem para o Rio de Janeiro. Fica aí, Celeste. 20 anos aí, vim agora para Macaé. Ela está há pouco tempo, Celeste. Ela passou o Rio de Janeiro, sim, minha filha, em Bangu, Barra da Tijuca, ó. Essa aí é uma sobrevivente. Tendo que soltar aí, Celeste. Olha que perigo. Verdade. Ó, a Eliane está dizendo aqui, obrigada por esse tempo de aprendizado. Fiquei pensando com quem do meu quarteto irei deixar a batata quente. Quarteto! Que lindo, que lindo. Gente, amo vocês. Amo Felicidades, queridas. Até a próxima quarta. Um beijo. Se Deus quiser, beijo.